Continuando com as apresentações do Congresso Brasileiro de Radiologia, agora de outubro, no dia 10 de outubro, nós tivemos outras sessões interessantes. E uma delas foi o encontro com o professor. Os colegas apresentavam casos em que tiveram dificuldades no diagnóstico ou casos interessantes e desafiadores, apresentando o caso clínico e as imagens para ser discutido com o professor. Então, nós tivemos esse caso apresentado pelo Dr. Aristóteles dos Santos Chaves, da Maternidade Odete Valadares, e vamos lá. Uma paciente de 33 anos de idade, gesta 3, parto normal 1, aborto 1, uma gestação de 10 semanas e 4 dias, definida pelo ultrassom, bem inicial, com 6 semanas e 2 dias, e admitida no serviço com queixa de sangramento e cólicas. No exame físico, ela tinha um abdômen doloroso à palpação na fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação peritoneal. Ela trouxe ultrassom, que descrevia uma gestação eutópica, um embrião com BCF positivo e a presença de um cisto ovariano de contornos regulares e conteúdo anecoico, à direita, medindo 5,3 por 3,4. Foi realizada uma nova ultrassonografia no serviço, que mostrou uma gestação eutópica com o feto com BCF presente, 11 semanas e 1 dia de gestação, ovário esquerdo de aspecto normal e o ovário direito aumentado de volume, 66,3 centímetros cúbicos, com uma imagem cística medindo 5,6, 4,3 e 5,3 centímetros, com uma imagem ecogênica em seu interior e ausência de líquido livre na pelve. Vejam aqui a imagem do feto com gestação intrauterina com batimento positivo, as medidas do cisto ovariano do lado direito, e aqui a imagem com uma imagem ecogênica com uma atenuação sônica posterior, o pedículo vascular medial. Então, qual a impressão diagnóstica e qual a conduta terapêutica? Bem, essas imagens que nos mostram uma imagem bastante característica de um cisto dermoide. O cisto dermoide, ele é a neoplasia benigna mais comum nessa faixa etária. E, normalmente, eles são cistos pesados e que eles costumam complicar durante a gestação. Complicar no sentido de torção. E essa torção, ela ocorre principalmente em 2 momentos. No final do primeiro trimestre da gestação, que é exatamente essa idade gestacional que a paciente está, porque o útero cresce, ele sai da pelve e ele puxa o pedículo ovariano através do ligamento útero-ovariano. E nessa situação, ele tem uma chance grande de haver a torção. O segundo momento seria no puerpério imediato. O puerpério imediato acontece o contrário. O útero ele involui rapidamente e o ligamento útero-ovariano puxa o ovário para baixo e ele pode torcer. Então, uma torção de um pedículo ovariano durante a gravidez é uma complicação muito séria que coloca em risco a gestação. Grande parte dessas pacientes, pela torção, vão entrar em trabalho de parto prematuro e a gravidez vai ser interrompida. Então, muitos autores indicam a cirurgia, mesmo que a paciente esteja grávida, se ela estiver grávida no momento do diagnóstico, se esses cistos forem maiores do que 5 centímetros, porque a chance de torcer é grande, o que parecia ser o caso dessa paciente. Então, nesse caso específico, a paciente foi medicada com analgésico, apresentou alívio dos sintomas e recebeu alta com orientação de retorno para avaliação.
Reavaliação. Retornou ao serviço após uma semana, relato de persistência da dor. Foi realizado nova ultrassonografia, uma imagem cística com as mesmas características e um aumento de volume muito discreto, 5,3 para 6,7 centímetros, em torno de 1 centímetro de aumento, que é muito pouco. Vejam as imagens, né, da imagem cística, vejam a imagem ecogênica no interior, essa imagem ecogênica com uma forte atenuação sônica posterior. O que acontece é que essas torções desses cistos, elas podem ser intermitentes. Então, a paciente tem episódios de dor recorrente. Não é a situação mais comum. A situação mais comum é a torção do pedículo mesmo, onde a paciente tem um quadro de dor aguda muito forte, muito típica e que requer internação e cirurgia imediata. E como nós já dissemos, se isso acontecer durante a gravidez, isso coloca em risco a continuidade da evolução. Então, a impressão diagnóstica foi isso, realmente uma torção do cisto, e a paciente foi submetida à cirurgia. E o diagnóstico anatopatológico veio um teratoma cístico maduro. Vejam, então, é uma situação relativamente frequente. A gente aprende aqui duas lições. Primeiro, os ovários eles devem ser avaliados também durante a gestação. A gente não pode esquecer, principalmente no primeiro trimestre da gestação, e lembrar que a avaliação dos ovários é parte integrante do exame obstétrico. E que, se essa paciente tem um cisto dermoide, ela deve ser alertada com relação aos episódios de dor, porque a possibilidade de torção é grande, principalmente no final do primeiro trimestre da gestação. E que, se esse cisto for maior do que 5 centímetros, mesmo na paciente assintomática, a gente deve pensar seriamente na possibilidade de indicação de uma cirurgia.